pessoa, sobre esse personagem da sociedade. É porque, embora ele fosse judeu, ele trabalhava e ele servia os romanos. E ele era alguém que, se fosse hoje, nem eu e nem você gostaríamos dele também, porque ele era um cobrador de impostos. E pelo texto que nós lemos, quando nós estudamos a história, os cobradores de impostos não eram muito justos, não eram muito honestos. Parece que a história vem se repetindo, aí para os nossos dias. Então havia esse preconceito sobre Zaqueu, esse preconceito social e religioso por parte dos judeus. Jesus disse certa vez que era muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Jesus disse que só ele poderia fazer, e o Senhor salva, e o Senhor transforma. Mas aqui nós estamos diante de um caso que, além do cara ser rico, ele ainda era desonesto, ele ainda era corrupto. Então qualquer semelhança é mera coincidência. Ele era o chefe da quadrilha, se nós fôssemos olhar para ele hoje, Então ele estaria junto com todo esse pessoal aí da Lava Jato, que você ouviu tanto falar nos últimos anos. Sérgio Cabral, Zé Disseu, Tachad, ele estava junto no meio dessa galera aí, ele era o chefe da quadrilha. Depois, irmãos, ele tem que eu não tenho dinheiro para pagar advogado, não, tá vendo? Brincadeira. Então ele era esse camarada que, quando nós olhávamos para ele, e os judeus olhavam para ele, sentia repulsa, nojo, preconceito, desprezo. Então ele era um grande pecador, essa é a verdade. Ele era um grande pecador. E aí é interessante porque para um grande pecador, agora ele vai ter um encontro com um grande Salvador. Porque para um grande pecador, um grande Salvador. Quem teve um encontro com o grande Salvador? Aleluia! Porque você era pecador, assim como eu e como Zaqueu. Mas aí nós olhamos para as respostas que Zaqueu vai dando, quando ele vive esse episódio, esse relato bíblico, ele vai dando algumas respostas que nós olhamos para ele, que aí você entende, o quanto ele teve que deixar o seu orgulho de lado, a sua prepotência, a sua arrogância, e o quanto ele foi tendo que ser humilde. E ele foi dando as respostas certas, diante daquilo que ele foi vendo e diante daquilo que ele foi conhecendo. Talvez você está aqui hoje por um convite também. E você está aqui porque alguém te convidou para conhecer mais de Jesus, assim como Zaqueu. Então as nossas respostas aqui hoje vai determinar aquilo que nós iremos receber da parte de Jesus também. Então quando nós olhamos, por exemplo, para o verso de número 3 do texto de Lucas 19, diz assim: procurava ele ver quem era Jesus. Ou seja, havia em Zaqueu um interesse genuíno. Havia em Zaqueu um desejo de querer conhecer o Senhor verdadeiramente. Isso é interessante, porque a maioria de nós que estamos aqui não houve da parte de nós um desejo do nosso coração de conhecer Jesus, quem ele realmente era, de conhecer quem era Jesus. Porque assim como na maioria dos personagens bíblicos, eu e você nos achegamos a Jesus por uma necessidade, por algo que nós estávamos precisando. E isso é interessante. Quem aqui chegou a Jesus primeiro por causa de uma necessidade? Levanta a mão. Eu também. Eu precisava de uma cura e foi assim que eu conheci Jesus. E posteriormente eu passei a entender quem Jesus era e o plano de salvação dele para a minha vida. Então quando nós olhamos para o texto, por exemplo, você vai ver o cego de Jericó. Um texto antes aqui vai falar do cego de Jericó. Ele vai procurar Jesus porque ele estava precisando enxergar. Um outro relato bíblico que fala sobre a mulher cananeia, ela vai até Jesus porque a sua filha estava possessa de espíritos malignos. E ela vai interceder. Ou seja, muitos de nós estamos aqui porque uma necessidade pessoal nos trouxe a Jesus. E a partir daí nós passamos a conhecer Jesus, que é o contrário do que nós lemos na vida de Zaqueu. Não, Zaqueu, ele queria verdadeiramente conhecer quem era Jesus. Zaqueu, quando nós olhamos para ele, para a vida dele,
nós não vemos assim uma necessidade na vida de Zaqueu que o levasse a procurar Jesus. Talvez ele foi ali porque alguém convidou ele. Alguém informou para ele: olha, Jesus vai estar passando aqui na cidade tal dia. Ou alguém convidou ele, falou assim: ó, vai ter uma célula, vai ter um culto, vai ter um evento ali, vamos lá conhecer Jesus. E ele decidiu aceitar. Mas não havia nele, quando nós olhamos para ele, por exemplo, nenhuma necessidade interior. Você não vê Zaqueu com problema de saúde, por exemplo. Você não vê Zaqueu, né, com problema no casamento. Talvez ele não era casado, né? Você não vê Zaqueu, por exemplo, com problema financeiro. Aliás, talvez esse seria o menor dos problemas na vida de Zaqueu. Mas o que levou Zaqueu a querer conhecer Jesus de fato, realmente, sem um interesse por trás, é aquilo que todos nós temos e que muitas vezes não percebemos, ou que negligenciamos, ou que achamos que futuramente vai ser resolvido, que é um vazio no nosso coração, que é um vazio no nosso interior, que é uma falta de sentido e de propósito para a nossa vida. Então, muito provavelmente, Zaqueu foi ali porque aparentemente ele tinha de tudo, mas havia algo no seu interior, no seu coração, dentro dele, que clamava pela presença de Jesus, que clamava por algo superior, que tinha necessidade de algo maior para preenchê-lo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, provavelmente, essa era a intenção de Zaqueu. Você sabe, existem muitas pessoas que nós olhamos para a vida delas e nós olhamos para ela e falamos assim: nossa, que vida maravilhosa, eu queria ter essa vida. Porque tem pessoas que parece que não têm problemas, principalmente se você olhar nas redes sociais, nos Instagrams da vida, do Facebook, parece que as pessoas não têm problema. A vida é a vida mais perfeita. E tem realmente pessoas que têm uma vida abençoada. Tem pessoas que raramente têm problemas no casamento. Tem pessoas que raramente têm problemas financeiros. Tem pessoas que raramente têm um problema de saúde. Mas todos nós, em algum momento da vida, vamos chegar no momento em que vamos constatar: preciso de algo superior, preciso de algo maior. E ainda que aparentemente eu tenha tudo, parece que está faltando algo no meu coração. Parece que está faltando algo na minha alma, no meu ser. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas têm esse vazio interior. Dostoiévski disse que existe no coração de todo homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, é só Deus que pode preencher. É só Jesus que pode preencher. É só o Espírito Santo que pode preencher. Por que eu estou falando? Porque talvez você é um daqueles que está aqui hoje e que você já procurou preencher esse vazio do seu coração em diversas situações, circunstâncias, pessoas ou momentos da sua vida. Talvez você olhe para você e fale assim: nossa, mas a minha vida é tão abençoada, eu não tenho problema que a maioria das pessoas tem. Mas por que eu não me sinto bem? Por que eu não tenho paz? Por que eu não tenho alegria? Porque parece que falta algo dentro de mim. Zaqueu era um desses homens. Zaqueu era uma dessas pessoas. E muitas pessoas fazem o que fazem nessa necessidade de preencher esse vazio sem saber dele, procurando preencher ainda de formas erradas. Então, quantas pessoas não procuram preencher um vazio do seu coração nas drogas? Ele não tem alegria. A vida dele é uma sequidão só. Ele tem todos os motivos para ser uma pessoa alegre, mas ele não consegue sentir alegria. Aí ele procura nas drogas preencher esse vazio. Aí ele procura nas festas. Aí ele procura nas baladas da vida, nos forrós da vida, para preencher essa alegria que lhe falta. Talvez pessoas que procuram ter prazer na vida e tem todos os motivos para ter prazer, mas não tem. E procura talvez no sexo ter um prazer que lhe falta na vida, na prostituição, nas orgias da vida, procuram preencher esse vazio, que ele nem sabe que é um vazio existencial, que é uma falta de sentido para a sua vida, que é uma falta de propósito para a sua vida.
A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, Deus plantou no coração do homem uma inclinação para buscar o reino de Deus, para ter desejo pelo reino de Deus. Ainda que a sua natureza caída o leve para o mal, o leve para o pecado e o conduza a ter prazer neste mundo, mas existe algo lá no fundo do coração dele que fala assim: eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de algo que é celestial na minha vida. Uma das maiores ilusões da vida, e aqui principalmente para os jovens, é que eles acham que eles vão encontrar sentido, propósito e vão preencher o vazio do coração dele quando eles casarem. Aí eles vão encontrar a pessoa perfeita, o homem perfeito, a esposa perfeita. E aí quando ele se casar, aquele vazio interior, aquele clamor existencial, aí ele vai encontrar na dita cuja ou no dito cujo o sentido da vida. Mal sabe ele, Jesus, o que ele espera. Porque não é possível encontrarmos aquilo que só o céu pode nos dar em coisas terrenas, em coisas humanas, em coisas temporárias. Então Zaqueu era esse homem que ele tinha de tudo, mas ele sabia que lhe faltava algo e estava à procura deste algo. E ele viu na possibilidade de um convite, ali onde Jesus passava, a chance de mudar a sua vida, a chance de avançar. O coração dele ansiava por essa água da vida. O salmista diz: a minha alma tem sede de ti, Senhor. Porque existe essa sede em todo o homem. E só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Só Jesus pode suprir essa necessidade de paz, essa necessidade de alegria, essa fome interior que nada consegue lhe saciar, que nada consegue matar a sua fome. Jesus é o pão da vida que pode saciar a sua fome. Jesus é a água da vida que pode saciar a sua sede. Jesus é aquele que pode te dar sentido na sua vida e te dar propósito na sua vida. Jesus é aquele amor que talvez você procurou na vida de outras pessoas, através de relacionamentos, através do namorado, através do ficante. Outra vez você jogou essa carga toda no seu pai, que seu pai tinha que suprir você de amor. Outra vez na sua mãe, outra vez num líder religioso. E você tem essa necessidade de se sentir amado. Porque assim como Zaqueu, a sua vida sempre foi uma vida de desprezo. A sua vida sempre foi uma vida de rejeição. A sua vida sempre foi a vida em que as pessoas olhavam para você de cima e te humilhavam, e te desprezavam. Talvez pelos seus pecados, talvez pela sua vida promíscua, ou talvez pela dificuldade do seu caráter, ou a dificuldade que você tinha dos seus relacionamentos. E você nunca se sentiu amado. E aí Zaqueu, agora que sempre viveu essa vida, viu em Jesus não acusação, viu em Jesus não rejeição, viu em Jesus não desprezo, mas encontrou em Jesus amor. Mas encontrou em Jesus misericórdia, mas encontrou em Jesus aceitação. E aí Zaqueu não perdeu a oportunidade, porque Zaqueu sabia, ele estava diante de alguém que poderia mudar a sua vida para sempre. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então talvez você é como Zaqueu, que tem um vazio. E talvez você está aqui já há muito tempo, e serve ao Senhor há muito tempo, e esse vazio ainda não foi preenchido. Porque às vezes você conheceu Jesus como Salvador e não como Senhor, e esse vazio não foi preenchido ainda. E Jesus quer preencher esse vazio do seu coração. Porque a vida cristã não é fácil, e nunca foi fácil. Mas Jesus preenche a nossa vida de tal maneira que na falta de dinheiro nós temos paz, e nós cremos na provisão de Deus. Que diante das maiores lutas e dificuldades, nós sentimos a alegria da sua salvação, a alegria da vida eterna. E nós temos esperança. Não somos como os ímpios, como os incrédulos que vivem no mundo sem Deus, sem esperança. Nós temos esperança. E esse vazio é preenchido no nosso coração. Eu sempre gosto de usar, e nós já usamos várias vezes, a ilustração da mão e da luva. Quem lembra? Nossa, já falamos muitas vezes.
mas ela é tão perfeita, porque nós somos essa luva. Nós somos a luva de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Mas por conta do pecado, a essência foi tirada de dentro de nós, a mão foi tirada. E agora a luva não faz sentido sem a mão. Para que serve uma luva sem a mão? Se não para você encher de água e jogar para cima e estourar. Porque a luva só faz sentido com a sua essência, com aquilo que lhe preenche, com aquilo que lhe dá sentido, com aquilo que traz alegria, paz, vida eterna. Então a luva só faz sentido com a mão. E quem que é essa mão que nos preenche? Jesus Cristo, o Espírito Santo. E Zaqueu entendeu isso naquele dia. E Zaqueu procurava e ele viu, não, ele é a mão que vai me preencher como luva. E não perdeu a oportunidade. Talvez você é alguém que lá no fundo sempre teve o desejo de conhecer Jesus. Porque você sabia, algo dentro do seu coração clama por Ele. Só que esse processo de conhecer Jesus, de se aproximar, ele não é fácil. E muitas vezes ele não é simples. Porque no mesmo texto que nós lemos, o verso 3, diz que Zaqueu, ele procurava conhecer Jesus. Só que ele tinha uma limitação, ele tinha um impedimento, um obstáculo. O texto diz, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, quando nós olhamos para Zaqueu, olha aqui para mim. Aparentemente isso é interessante, porque nós olhamos para o texto, e aparentemente, quando nós olhamos assim, não percebemos, o que impedia Zaqueu de se chegar a Jesus era a multidão. Eram as pessoas que estavam à volta, porque Jesus sempre estava cercado de pessoas. Aconteceu assim com a mulher do fluxo de sangue. Ela queria chegar e a multidão o impedia. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos assim, não, é a multidão que impediu. Ele queria conhecer Jesus, mas era o povo, é o vizinho, é a minha esposa, é a igreja, com seus defeitos, que me impede de conhecer Jesus. Tem muito desse discurso hoje, né? E a gente vai usando desculpas e vai usando muletas e vai se acostumando com as nossas dificuldades, com as nossas limitações ou com aquilo que se coloca diante de nós, que nos impede de conhecer a Cristo, que nos impede de ter encontro com Jesus. Mas o que de fato impedia Zaqueu de conhecer Jesus não era o próximo, não eram as pessoas, era ele mesmo. Era a sua própria limitação. Aqui no caso é uma limitação física. O texto diz que ele era muito pequeno, né? Se a gente pudesse usar um linguajar bem popular, ele era o pintor de rodapé, né? O chaveirinho, ele não conseguia, por causa da sua estatura, era uma limitação física. Mas era nele. O problema não estava no outro. Porque essa é uma desculpa que nós gostamos de dar, né? Não, o problema é o outro. Eu quero, mas o outro me atrapalha. Eu quero servir a Deus, mas é o meu cônjuge que não vai comigo. Eu quero servir a Deus, mas é o pastor que fez o escândalo lá, que aprontou, agora eu não consigo chegar a Cristo. E a gente vai dando desculpas, mas Zaqueu não deu desculpas. Zaqueu encarou as suas limitações, os seus obstáculos e os seus problemas e rompeu com eles. Então, são muitas pessoas que têm a oportunidade, a possibilidade de ter um encontro com Cristo e ter as suas vidas mudadas, mas ainda estão dando desculpas. E não encaram o seu problema de frente. Não reconhecem as suas falhas. Não reconhecem os seus pecados. São orgulhosos, como o pastor tem ensinado aqui. E isso os impede de ter um encontro com Jesus, de se achegar a Cristo. Pare de colocar a culpa nos outros. E reconheça que você precisa romper com isso para que Deus mude a sua vida. Com esse preconceito, com esses estigmas que a vida vai nos colocando. O problema não está em fulano, o problema não está em ciclano. Ele me machucou, ele me feriu, ele olhou torto para mim. Foi o irmão que não curtiu meu post no Instagram, então por isso eu não vou lá. E você está sendo roubado pelo maligno de ter um encontro com Cristo e ter a sua vida mudada.
E Zaqueu rompeu com isso. Algo dentro dele sabia que ele precisava romper para que a sua história fosse mudada. E talvez a sua limitação não é uma limitação física como Zaqueu, mas uma limitação espiritual, emocional. É a sua cosmovisão que precisa mudar. É a forma como você olha para Cristo, como você olha para o mundo espiritual que precisa mudar. Então, em nome de Jesus, que os seus olhos espirituais hoje estejam abertos. E que as escamas caiam dos seus olhos. E que você possa ter uma visão correta a respeito de quem Cristo é. A respeito da igreja. A respeito dos discípulos de Cristo. Porque o que mais impede as pessoas de terem um encontro com Cristo hoje e terem a sua vida transformada é que ela tem uma visão errada a respeito das coisas espirituais. Talvez pela forma como ele foi criado, elas não conseguem enxergar o Evangelho como ele é. E isso os atrapalha. Então talvez a sua visão está distorcida. As lentes com as quais você olha para Cristo, as lentes com as quais você olha para o irmão, as lentes com as quais você olha para a igreja, está embaraçada. E precisa deixar esse embaraço para que você possa ver quem Jesus Cristo é, como Zaqueu viu e como Zaqueu entendeu. Mas ele teve que romper com isso. E talvez você está aqui e você sente esse vazio no seu coração, mas ao mesmo tempo você sente um impedimento na mente. Que em nome de Jesus você seja liberto hoje. Que essas escamas caiam dos seus olhos e você possa ver Jesus como Ele realmente é. O Filho de Deus, o Salvador, o único caminho para a vida eterna. Zaqueu rompeu com as suas limitações, com os seus obstáculos, seja de qual ordem for o seu, porque ele sabia, ele estava diante de uma oportunidade única, porque Jesus é o único caminho para a vida eterna. Talvez você já procurou, como eu falei, e bateu em muitas portas, e hoje você sabe que só Jesus pode mudar a sua vida. Ele é o único caminho, e você não pode sair daqui sem aproveitar a oportunidade como Zaqueu. Muitos olham para Jesus e veem em Jesus apenas o personagem central de uma religião. E essa é uma visão natural, humana. E nós precisamos enxergar Jesus como Ele realmente é. Jesus não veio para reformar a sociedade. Ele não é um revolucionário político. Jesus não é um grande mestre moralista que ensina a moral perfeita. Não. Nós precisamos entender que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos transcender e ter esse olhar e enxergar a grandeza de quem Cristo é. Ele é Deus, Ele é Senhor, sobre tudo e sobre todos. E Jesus está aqui, porque quando nós temos a visão errada de quem Jesus é, nós criamos um distanciamento e não conseguimos entender quem Jesus é. E não conseguimos enxergar quem Jesus é. Não temos clareza e revelação de quem Jesus é. Para muitas pessoas daquela época, como Zaqueu, Jesus passou em frente a elas, Jesus operou milagres a respeito delas, sobre a vida delas, Jesus abençoou elas, mas ali estavam pessoas que estavam vendo, e para aquelas pessoas Jesus era apenas um profeta, mais um profeta que estava passando. Para os da sua própria terra, o texto diz que Jesus vai na sua terra, vai entre os seus, da sua família, e lá Jesus não é reconhecido como Filho de Deus. As pessoas não creem nele, por isso não foram abençoadas. Você entende que a visão que você tem de quem Cristo é, te limita a receber aquilo que Ele tem para você? Tem um louvor antigo, eu acordei ele na minha mente. É um louvor, eu acho que os irmãos mais 60 mais vai conhecer. O nome do louvor é Tocou-me.
Porque quando você entende quem Jesus é, Ele está muito perto, Ele está muito próximo, e Ele é real, e Ele está aqui. Esse Jesus que eu estou pregando, de quem eu estou falando, Ele não está distante, Ele está aqui, habitando dentro de você. Apocalipse diz que Ele anda no meio dos 7 castiçais, Ele está operando no meio da igreja, Ele está agindo no meio da igreja, aleluia. E quando você tem a visão correta de quem Jesus é, você sente o toque do Senhor, você sente a presença do Senhor, você sente Ele agindo no seu coração, por dentro. E não é fruto de mero sentimento, não é fruto de revelação. Seus olhos espirituais foram abertos e você viu. Então esse louvor, eu vou ler a letra, porque como cantor eu sou igual mulher tirando pedra, tá, irmão? Não leva o mínimo jeito. Então o louvor diz assim: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz encheu o meu coração. Quando Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia! Quantos foram tocados por Jesus? E você não é mais quem você era. E o Espírito de Deus está tocando em você. E o Senhor te toca agora, porque Ele está aqui, e Ele é real, e Ele te toca, e Ele toca nos seus olhos, e agora você está começando a enxergar, você está começando a ver. Ele toca no seu coração, porque o seu coração está começando a queimar, e o seu coração está começando a arder, e um desejo profundo pelo Senhor está surgindo, porque Ele está te tocando. A alegria que você não tinha, você vai passar a ter, porque Ele te toca. E Ele te muda, porque Ele é real. E Ele está aqui. E Ele te livra da escuridão, do engano. Aleluia. Aleluia, Ele tocou-me. Porque eu vivia em trevas. Ele tocou-me. Aleluia. Talvez você vive como muitos aí. E você precisa romper com isso. Porque isso tem te impedido de se achegar a Cristo. E de receber o toque de Cristo no seu coração, de ter a sua mente totalmente renovada, porque hoje o que nós mais vemos são os achismos. Como tem gente achando coisa que não é para achar. Tudo que você vai falar, qualquer ideia que você vai expor, qualquer discussão que você vai pôr, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, mas eu penso assim, mas eu penso assado. Mas as suas suposições, os seus pressupostos estão baseados em quê? Tem algum fundamento aquilo que você acha? Tem uma lógica aquilo que você pensa? Porque o que mais tem hoje é gente achando coisas sem lógica, sem nexo, sem fundamento, só para dizer que acha, como se o fato de ela achar alguma coisa, por si só, fosse colocar ela acima dos demais. E talvez o fato de você ficar achando muita coisa, é que você está perdido há muito tempo. Então talvez o fato é que você precisa achar menos para se encontrar em Cristo Jesus. Porque tem muita gente achando muita coisa e continuando perdido na vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Zaqueu ele precisou romper com essas barreiras, para que ele pudesse receber de Cristo aquilo que Cristo. Então tudo isso, irmãos, são coisas que nos embaraçam e que nos impedem muitas vezes de nos achegar a Cristo, de conhecer a Cristo quem Ele é, sermos salvos, libertos e curados e termos a nossa vida transformada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele diz assim, olha: portanto também nós consideramos que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que tem embaraçado você? Assim como estava embaraçando Zaqueu de conhecer a Cristo. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer que os seus olhos sejam abertos. Ele está falando para você, olha, só falta isso aqui. Eu só preciso que você tenha essa atitude.
Eu só preciso que você abandone isso. Eu só preciso que você mude o seu modo de ver. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Assim como ele fez na vida de Zaqueu. Então o que tem embaraçado? Qual que tem sido os obstáculos? Qual que tem sido o impedimento que tem te levado a não ter um encontro com Cristo? Sabe um outro impedimento muito comum? É que as pessoas, muitas vezes, não são abençoadas porque ela fica pensando no que o outro vai pensar. Ou fica pensando no que o outro vai falar. Eu me lembro que eu fiquei afastado muito tempo do Evangelho. E eu precisava voltar. E eu sabia que eu precisava me reconciliar com o Senhor. Mas sabe qual que era a maior resistência? É que eu ia chegar na igreja, os irmãos iam estar olhando para mim assim: ô miserável pecador, o que você está fazendo aqui, desgraçado, cara de pau? Que os irmãos iam ficar olhando torto, que os irmãos iam me julgar, que os irmãos iam me apontar, que os irmãos iam me rejeitar. Mas era uma batalha constante, intensa na mente, irmãos. Quando os irmãos estavam lá de braços abertos para me receber, quando Cristo estava de braços abertos para receber o filho pródigo. Você entende? Deus quer te abençoar. O Senhor tem salvação para você. Mas o Espírito Santo está dizendo: olha, para de pensar o que os outros vão pensar de você. Para de pensar a crítica, o que os outros vão falar de você. Tem uma ilustração muito interessante, que é da corrida dos sapos. Você lembra dessa, pastor? Estabeleceram a corrida dos sapos. Tinha um prêmio e o sapo tinha que chegar em determinado lugar. E aí os corredores estimularam os sapos. Os sapos começaram a correr. E à medida que os sapos corriam, sabe o que acontecia? Os que estavam de fora ficavam diminuindo eles, humilhando eles, reprovando eles, falando que eles não iam conseguir, que eles não iam chegar lá, que não ia dar certo. E à medida que os sapos iam ouvindo isso, sabe o que eles iam fazendo? Eles iam desistindo, eles iam desanimando. Mas teve um que continuou firme. E lá no final ele chegou na vitória. E aí depois o repórter foi entrevistar o sapo. Viu? Por que todos desistiram e você não desistiu? E o sapo nem tchum para ele. Aí ele perguntou de novo. O sapo, nem aí. Depois foram descobrir, sabe o que aconteceu? O sapo era surdo. O sapo era surdo. Então ele não deu ouvido ao que falavam a respeito deles. Ou que pensavam a respeito dele. Talvez o Espírito Santo está dizendo para você: olha, você precisa parar de se importar com o que os outros vão pensar. De se importar com o que os outros vão falar. Porque acredite, todas as vezes que você decidir ter um encontro com Jesus, todas as vezes que você decidir crescer espiritualmente, todas as vezes que você decidir por atender ao chamado de Deus, virão críticas, virão batalhas, virão lutas, virão resistências espirituais. E Zaqueu rompeu com isso. Só que para romper com isso, aí eu vou no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira brava, porque ali havia de passar. Eu aprendo aqui que, além de romper com essas limitações, ele não mediu esforços. Zaqueu não mediu esforços. Zaqueu não ficou dando desculpa. Zaqueu aproveitou a única oportunidade. Você sabe, uma figueira é uma árvore grande, uma árvore frondosa, alta. Aqui tem uma sacada tremenda. Porque Zaqueu, pastor, ele quebra um paradigma. Na época, era comum as pessoas ficarem embaixo da figueira. Quando Jesus encontra Natanael, como é que Jesus fala com Natanael? Eis aí um verdadeiro israelita, eu vi você debaixo da figueira. Era comum ficar embaixo da figueira e ler a Torá, as leis ali. Os judeus tinham essa prática. Mas Zaqueu quebra um paradigma. Faz algo que estava fora do script, fora do roteiro, e sobe na figueira. Talvez ninguém ali tenha tido a mesma ideia, que tinha muita gente ali. Será que Zaqueu era o único baixinho ali? Não, ele tinha desejo intenso. E ele sabia, ele não mediu esforço. O que vai ser preciso para que Deus mude a minha vida?
O que vai ser preciso para que o Senhor restaure o meu casamento? Que atitude que eu tenho que ter para que o Senhor mude a história da minha vida? Eu vou fazer. E Zaqueu fez. Tem um detalhe aqui, irmãos. Não tinha calça jeans naquela época. Não tinha calça leg naquela época. Os homens usavam o quê? Túnicas. Imagina um homem barbado, já na meia-idade, subindo de saia numa árvore, embaixo de todo mundo. Consegue imaginar? Não imagina não, que é feia demais a cena. O que eu estou querendo dizer com isso? Zaqueu estava disposto a fazer o que era necessário. Ele se expôs, talvez à humilhação, ele se expôs talvez à vergonha. Na nossa linguagem aqui, Zaqueu rompeu com medo de pagar mico. Quantos de nós não somos usados por Deus porque temos medo de pagar mico, de passar vergonha com o Senhor? E se eu for e o Senhor não fizer? E se eu disser e o Senhor não cumprir? E se eu pôr a mão sobre a mão e Deus não curar? E quantos de nós somos impedidos? Nisso aqui eu louvo os jovens, porque os jovens são bênção demais, né? Eles não estão nem aí, são cara de pau. E vai, e põe a mão, e fala, e profetiza, e declara a cura, e libera a palavra de fé. E se não acontecer, eles não estão nem aí. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Deus honra. Deus usa, porque ele se expõe. E foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu se expôs. E Jesus, interessante, irmãos, porque todas as vezes que você der um passo em direção a Cristo, todas as vezes que você decidir fazer algo pelo Senhor, lembra, o Senhor está vendo. Zaqueu foi lá para ver Jesus, mas o que Zaqueu não sabia era que Jesus estava vendo Zaqueu antes. Porque a Bíblia diz que o Senhor conhece o quê? O nosso coração. Ele olha para o nosso coração. E antes de Zaqueu subir naquela árvore, Jesus já estava vendo o coração de Zaqueu. E Jesus já estava sabendo, Zaqueu está disposto a fazer o que for necessário, talvez até passar vergonha. Eu acho que isso demonstra fé também, né, pastor? Porque quem tem muita fé vai ter atitudes de fé. E Jesus está olhando e está vendo as atitudes, as respostas que Zaqueu está vendo. E eu penso assim, que Jesus olhou para ele e falou assim: cara, eu não tenho como não abençoar esse cara. Eu preciso fazer uma coisa por esse cara. Porque ele está dando respostas. Ele está correspondendo. Ele está tendo atitudes que me agradam, que me alegram, que chamam a minha atenção. É interessante isso. Que é a mesma coisa, por exemplo, do que fez os 4 amigos quando levaram aquele aleijado para Jesus. Tem atitudes, é inegável, irmãos, tem atitudes de fé que chamam a atenção de Deus. Jesus ficou admirado com a ousadia, com a intrepidez, com a engenhosidade daqueles homens de descer com aquele aleijado por cima do telhado. Assim como se alegrou, e Deus ficou admirado quando Davi tirou as estolas sacerdotal e o rei começou a pagar mico dançando e adorando e louvando ao Senhor. E Deus o abençoou grandemente. Talvez o que te impede de ser abençoado, de receber de Cristo, é que você fica reparando nos outros e fala assim: eu vou passar vergonha. Eu vou lá na frente, vai ter um monte de gente olhando para mim. Eu vou lá confessar pecado, o que o pastor vai pensar de mim? E você está impedindo de ser abençoado, meu querido. Porque Jesus olha para a atitude do coração. E ele diz no Salmo 51, Davi falando a respeito, diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Agora olha aqui para mim, estou encerrando já. Mas meia horinha eu acabo. Verso 5. Jesus viu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus o viu. E quando Jesus vê, Jesus chama. Jesus viu o coração de Zaqueu, as respostas de Zaqueu. E quando Jesus vê, Jesus chama. Jesus convoca para algo grande, para algo poderoso, para o sobrenatural. Então Zaqueu não sabia que Jesus estava vendo, e Jesus estava vendo, e aí Jesus chama Zaqueu. E o texto de Mateus capítulo 15
João capítulo 15, desculpe, Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, não foi vocês que me viram, mas foi eu que vi vocês. E porque eu vi vocês, eu chamei vocês para que vão e deem fruto. Quando Jesus vê essas atitudes no nosso coração, Ele nos chama para perto. Oh, aleluia! Ele nos chama para intimidade. E Ele falou para Zaqueu: Zaqueu, cara, as suas atitudes, as suas respostas, elas chamaram a minha atenção. Eu quero ir lá na sua casa. Oh, aleluia! Eu quero ter intimidade com você. Eu quero estar mais perto de você. Zaqueu, eu quero te conhecer. Zaqueu, eu quero te abençoar. Oh, aleluia! Porque quando Ele vê, Ele chama para mais intimidade. O Senhor está vendo você, irmão. E porque Ele está vendo, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor está vendo você, mãe. Muitas vezes quando você vai lavar a sua louça, e você lembra da situação do seu filho, e as lágrimas começam a escorrer dos seus olhos, o Senhor está vendo você. E porque Ele está te vendo, Ele está te chamando: vem, eu vou te abençoar. O Senhor está vendo você quando você deita sua cabeça no seu travesseiro, e você não consegue ter paz, porque tem algo que está roubando a sua paz, que está afligindo a sua alma, e você já clamou, e você já pediu, e você acha que Deus esqueceu, e o Senhor está falando: eu estou vendo. E porque eu estou vendo, eu estou te chamando: vem. Eu quero entrar na tua casa, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. E o Senhor tem olhado e tem visto aqui dores e sofrimentos e crises de muitos irmãos. E Deus está falando: desce daí, rompa com as suas limitações, rompa com os seus preconceitos. Oh, Espírito Santo. Para encerrar, verso 6. Isso aqui é muito interessante e muito importante. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu fez o que a maioria de nós já fizemos: recebeu Jesus em sua vida, recebeu Jesus em seu coração, abriu a porta não somente da sua casa. Zaqueu não abriu a porta somente da sua casa como anfitrião, mas abriu também o seu coração para receber a Cristo, para aceitar a Cristo. E diante de todos ali, a declaração de Zaqueu deixa evidente que Jesus, a partir daquele momento, iria habitar no seu coração, iria fazer morada no seu espírito. E Zaqueu, naquele momento, ele demonstra o quê? Arrependimento. Ele recebeu em seu coração, e ele reconheceu: não, eu sou esse cara miserável, sou esse cara que precisa romper com as minhas limitações, com os meus preconceitos, com a minha visão errada a respeito de quem Jesus é. E eu vou me arrepender do meu passado, eu vou arrepender dos meus erros. E a atitude de Zaqueu demonstra isso: uma conversão genuína, um arrependimento genuíno, uma mudança de direção. Daqui em diante eu vou agir diferente, eu vou pensar diferente. Porque para um homem que abandonou tudo por causa da riqueza, por causa do lucro, agora ele está abandonando a riqueza e o lucro por causa de Jesus. Aleluia. E ele decide: olha, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir. E outra coisa, tudo aquilo que eu ganhei eu vou ajudar, eu vou compartilhar. E só faz isso quem se converte. E só faz isso quem verdadeiramente entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida. Ele o recebeu. Por isso que nós lemos textos na palavra de Deus em Romanos 9, do 9 a 10, que diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e creres em teu coração que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário confessar? Sim, é necessário confessar. Zaqueu nos deu o exemplo, diante de todos ali. E Zaqueu sabia que todos os que estavam ouvindo eram contra eles. Tinha nojo dele, recusava ele.
E ele se levanta e ele declara: não, Jesus é o Senhor dessa casa. Não é mais Mamon que governa aqui, é Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Por isso Jesus vai dizer: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que estás nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Você entende que as atitudes e as respostas que Zaqueu deu a Jesus fizeram que Jesus olhasse para Zaqueu e falasse assim: eu vou abençoar esse camarada, eu vou salvar ele, eu vou libertar ele, eu vou curar a alma dele. Então, irmão, Zaqueu nos dá umas grandes dicas aqui, importantes, para que possamos ser abençoados por Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Se os irmãos do louvor puderem me ajudar, porque vocês já viram que eu aqui sozinho, né, para cantar. Eu quero que você decida hoje ser como o Zaqueu. Nós vamos adorar o Senhor, cantar um louvor. Enquanto cantamos, eu quero que você seja como o Zaqueu. É isso que o Espírito Santo ministra no meu coração. Que você tenha as atitudes de Zaqueu, a postura de Zaqueu. Que você dê as respostas de Zaqueu. Olha aqui, não adianta eu vir aqui falar para você: ó, faça isso, faça aquilo. Não adianta Jesus falar, o Espírito falar no seu coração: ó, você deve fazer assim, você deve fazer assado. Não adianta você ir no médico, o médico fala assim: ó, você tem tal doença, você vai morrer. Está aqui a receita para você não morrer, para você ter vida. E ele te dá a receita do medicamento.